Texto bem conhecido, né? De todos nós. Mas diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra e a vide do campo, e vós não do campo, e não vos será estéril, assim diz o Senhor. Irmãos, há uma promessa muito grande e boa para mim e para você aqui nessa palavra. É uma da única vez que você vai ver o Senhor dando a oportunidade para mim e para você colocar Ele à prova. Porque Ele diz: provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrirei a janela dos céus e não derramai sobre vós bênçãos sem medidas. Irmãos, quando eu e você temos o ato de ofertar na casa do Senhor e dizimar na casa do Senhor, quando temos essa atitude de fé, de trazer o dízimo e a oferta para a casa do Senhor, a Bíblia fala que o Senhor, Ele repreende o devorador, e Ele também faz com que a nossa sementeira, ela dê frutos. Irmãos, quando eu e você somos dizimistas fiéis na casa do Senhor, o Senhor abre porta. Quando eu e você somos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, nós declaramos para Deus o seguinte: Senhor, eu não tenho condições de administrar o meu dinheiro, mas eu deixo isso por sua conta. Me ajuda, me dá sabedoria, me dá inteligência, para com que eu possa administrar as minhas finanças. Você está consagrando ao Senhor a primeira parte do teu salário. E aí a Bíblia diz que todo o restante, os 90% que sobra na sua mão, o Senhor guarda. E além de guardar, o Senhor faz multiplicar. Então eu quero te incentivar, meu irmão, você, minha irmã, que ainda não tem essa prática na sua vida de ser dizimista e ser ofertante na casa do Senhor, que você, em nome de Jesus, lance mão da palavra de Malaquias 3,10, onde diz que trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então, meu irmão, você que é dizimista, você que é ofertante, nesse momento eu quero que você, juntamente comigo, nós vamos orar. E você que ainda não é, você que ainda não tem essa prática, que você, em nome de Jesus, lance mão dessa palavra e tenha uma atitude de fé, de estar consagrando o seu salário ao Senhor, dizimando e ofertando na casa de Deus, e tendo a certeza e a fé no coração que o Senhor vai guardar o teu salário e Ele vai fazer multiplicar. E eu tenho certeza, meu irmão, que a lógica do mundo diz o seguinte: guarda, retém, para com que você possa ter lá na frente. Mas a lógica espiritual do reino de Deus diz o seguinte: dai e dar-se-vos-á. Então eu tenho certeza que se você tiver essa atitude de fé, você vai ser ricamente abençoado pelo Senhor. Amém? Você que trouxe sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, coloque aí na sua mão. Nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor para que Ele venha estar protegendo, guardando a sua finança, a sua sementeira. Pai, em nome de Jesus, Deus, aqui estão, Senhor Deus, os teus servos, ó Pai, que nessa noite, com uma atitude de fé, Deus, vão ofertar na tua casa, vão dizimar na sua casa, Pai. Deus, que em nome de Jesus eu te peço nessa hora que tu venha repreender o devorador, que tu venha repreender o migrador, o cortador, Pai. Senhor Deus, que tu venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus, impedir, ó Deus, que qualquer coisa, Deus, venha roubar a finança do teu povo.
Pai, que pelo contrário, Deus, que Tu esteja abençoando grandemente, Pai, a atitude de fé dos Teus filhos. Pai, eles depositam no Teu altar, ó Deus, eles trazem até o Teu altar a semente, ó Deus, ao qual eles têm, e estão lançando nesse terreno fértil, que é a Tua casa. Então, Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, Tu venha abençoar grandemente o Teu povo. Faz o Teu povo crescer financeiramente. Faz o Teu povo ser abençoado, Deus. Assim eu te oro, Deus, e assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer a sua oferta, deposite no altar de Deus, traga com fé, acreditando que o Senhor tem abençoado a tua casa, que Ele está abençoando a tua vida. Aleluia. Amém? Caneta? Não tem caneta aqui não. Caneta não tem. Tem muita coisa aqui, irmão. Caneta não tem. Amém? Irmãos, hoje é domingo. E graças a Deus que estamos aqui. Domingo é um dia feliz. Você está feliz? Amém? E a Bíblia fala, irmão, que feliz é quem ouve os ensinamentos do Senhor e coloca em prática. Né? Jesus disse certa vez que, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. E então que nessa noite eu e você possamos abrir os nossos ouvidos para a mensagem de Deus, que eu e você possamos abrir nossos ouvidos espirituais para entender tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, amém? E que a gente possa ter uma noite feliz e abençoada no Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, noite de ceia, 1 Coríntios 11, no versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Todos acharam, amém? Glória a Deus. 11, no capítulo 23. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém, queridos? Esse texto, o apóstolo Paulo, ele está na igreja de Coríntios, ministrando a palavra, a ceia do Senhor. E a igreja de Coríntios, ela estava cheia de problema. Estavam com muitos problemas ali naquele lugar. E os principais problemas da igreja de Coríntios eram problemas relacionados a relacionamentos. Então ele escreve a igreja com um amor de pai. Ele diz assim: eu queria elogiá-los, mas não posso. Ele instrui, pede prática, resolve as diferenças com a mesa de Cristo. E nessa noite, irmãos, nós vamos entender através da palavra de Deus que a ceia do Senhor, a mesa de Cristo, ela soluciona, ela resolve muitas coisas dentro de nós. Amém, amados? Em todas as culturas do mundo, desde o 3º milênio antes de Cristo, a mesa ela sempre foi um objeto de unidade. Não é interessante quando a gente está sentado à mesa? A gente sempre tem unidade, né? A gente conversa, a gente bate papo, claro que a gente come, né?
Claro que a gente se alimenta, mas antes do alimentar e o depois de se alimentar, sempre tem aquela conversa, né? Sempre tem aquele bate-papo. E é tão gostoso, né? Sentar à mesa com amigos, sentar à mesa com familiares. Então a mesa, ela sempre foi, desde a antiguidade até os dias de hoje, algo que trouxe muita unidade. Algo que faz com que as pessoas estejam mais unidas, mais próximas, mais juntas. E a mesa de Cristo, a instituição da Santa Ceia, é justamente para com que eu e você tenhamos unidade e comunhão com Cristo e com os irmãos. Amém? Estão entendendo a palavra até aqui? Na Mesopotâmia antiga, né, no Egito antigo, os jantares eram servidos em mesas lisas, mesas bem grandes, de madeira, com metal, com marfim, uma mesa muito grande, onde todas as pessoas, elas iriam se sentando ali, um ao lado da outra. E aí, qual era o intuito, né, de fazer com que aqueles convidados se sentissem? O intuito daquela mesa de madeira, com marfim, com entalhes, em prata, em ouro, e ela bem grande, e todas as pessoas sentadas uma do lado da outra. Qual era o intuito daquela mesa? O intuito daquela mesa era com que os convidados se sentissem honrados. Não é bom, não é bonito a gente chegar, ser convidado para estar jantando ou almoçando, e quando você chega, aquela mesa bonita, posta, né? Essa semana nós tivemos o prazer de ir num local aqui no centro de Uberaba, e conhecemos uma loja onde tinha muita prataria, né? Aquilo chamou a atenção, nós entramos, e lá tinha as mesas postas, né? Tinha aquele suplá, tinha isso, vários pratos, garfos, e aquilo foi muito bonito, né? Você fica assim, e deve ser muito bom, né? Sentar numa mesa dessa forma. Da mesma forma, né? Aquelas pessoas sentavam naquela mesa e se sentiam honradas. E a mesa de Cristo, ela nos honra. Nos honra como, pastor? Ela nos honra em dizer que graças ao amor de Cristo, a graça do Senhor nas nossas vidas, nós vencemos mais um mês. Nós somos vitoriosos quando nós participamos da mesa. Quer dizer que nós temos parte com Cristo. Quer dizer que nós estamos parte com a igreja. Quer dizer que nós temos parte, unidade com nossos irmãos. Então a mesa, ela honra. E a mesa também na Grécia Antiga, os anfitriões montavam a mesa individuais, na frente de cada convidado, né? Como nós fazemos hoje, né? Muitas das vezes, em festa em casa, né? A gente coloca uma mesa com 4 cadeiras, aí senta uma família aqui, aí senta uma família ali. Não é assim que acontece muitas vezes hoje em dia? Então, esse costume, ele vem da Grécia Antiga. Então, as pessoas sentavam ali naquelas mesas e recebiam, eram servidas as suas refeições. Com essa atitude, irmãos, fazia com que os convidados se sentissem importantes. É bom ser servido, não é, irmãos? Não é bom ser servido? É bom servir, né? Eu gosto de servir, mas também é bom ser servido, né? A gente se sente bem, né? A gente se sente importante. E aí, meu irmão, a mesa de Cristo, ela também nos exalta. Ela também faz com que eu e você venhamos nos sentir importantes. Em Roma, a mesa de jantar, né, a sala de jantar, era composta por sofás. Que ali a pessoa sentava no sofá em U. Era um sofá que era grande, uma mesa no centro, e ficava sentado em U. E por que ela era dessa forma? Os seus donos, né, da festa, os anfitriões, eles faziam dessa forma para com que os convidados se sentissem únicos. Como se as pessoas estivessem ali e fossem aquelas pessoas que, olha, eu estou aqui, eu cheguei nesse momento, eu estou dessa forma. Irmãos, vocês já repararam, porque muitas das vezes no culto de ceia, a igreja ela tende a ficar vazia. Muitas pessoas deixam de estar na mesa, se afastam da mesa com medo
do julgamento, com medo daquilo que elas passaram e daquelas que elas viveram. Mas, irmãos, a mesa, ela nos une com o Senhor, nos une um com os outros. Então, a mesa, ela faz com que eu e você sejamos um. E com esse momento, irmãos, que nós vamos estar aprendendo hoje, com a palavra de Deus, para com que a gente não se afaste da mesa, pelo contrário, que a gente se aproxime cada vez mais, que a gente chegue mais perto da mesa. Amém, irmãos? Para com que você e eu não precisamos nos afastar da mesa de Cristo. Então, a primeira lição, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 26, no verso 1 e 2. Mateus 26, no verso 1 e 2. A primeira lição que nós vamos tirar da mesa de Cristo hoje é que com a morte de Jesus, Ele é o centro da nossa unidade. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o centro da nossa unidade. Mateus 26, no versículo 1 diz assim: E tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: Como vocês sabem, estando a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Outra versão diz assim: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos os seus discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue e crucificado. Irmãos, o pão é o corpo que Jesus fala: Esse é o meu corpo que é dado por vós. O pão, ele representa o corpo de Cristo. É um simbolismo, ele representa, é o meu corpo que é dado por vocês. O suco de uva, né, o vinho, Jesus fala: Este é meu sangue que é derramado por vocês. O suco de uva, ele representa o sangue de Cristo. E é através do corpo e do sangue de Cristo que nós temos comunhão. É um relacionamento positivo que nós temos com Deus. É o relacionamento positivo que nós temos com nossos irmãos, que compartilham do mesmo interesse e do mesmo bem comum. Estamos aqui numa unidade, numa só fé, numa só comunhão, num só Espírito, num só Deus. Estamos aqui reunidos através do corpo e do sangue de Cristo. A igreja, irmãos, ela não é um ajuntamento de pessoas. Às vezes nós achamos, né, que a igreja é como fosse um clube, ou como fosse um momento que nós vamos ali para passar o tempo. Não. A igreja não é um clube. A igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja, ela é o que Mateus 18, 20 diz assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Quando eu e você estamos reunidos nesse lugar, no nome de Jesus, o Senhor está aqui. Quantos creem que o Senhor está aqui nesse lugar? Eu creio que Jesus está aqui. Eu creio que o Senhor está nesse lugar. E através do Senhor, que eu e você temos comunhão com Ele e comunhão um com os outros. A segunda lição que nós podemos tirar, irmãos, em relação à mesa de Cristo, né, em relação a esse momento que nós vamos estar logo após passando, em Mateus 26 diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E em seguida tomou o cálice e deu graça. Irmãos, a mesa de Cristo, ela traz perdão e traz reconciliação. Irmão, muitas das vezes, nós achamos que a mesa é para nos afastar.
eu sou pecador, eu não mereço, eu não posso participar, eu não devo participar. A Bíblia fala, irmãos, analise, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso analisar o pastor Pedro. O pastor Pedro, ele não pode analisar a Tânia. A Tânia não pode analisar a Bárbara. A Bárbara não pode analisar a Rose. Por quê? A Bíblia diz, analise-se, pois, o homem. E depois ela faz o quê? Fala o quê? Analise-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Nós temos a oportunidade, irmãos, de fazer uma autoanálise. A mesa é para com que eu e você venhamos a analisar como estamos vivendo. Como estamos caminhando com Cristo. Como estamos vivenciando a nossa vida com o Senhor. E é nesse momento da autoanálise que a gente começa a pensar. O que eu tenho feito? Como eu tenho agido? Como eu tenho respondido? Quais são sido as minhas atitudes? E ali, naquele momento, o Espírito Santo, ele começa a falar aos nossos corações aquilo que nós temos desagradado. E aí, nesse momento, a gente se arrepende. É nesse momento que eu e você pedimos perdão ao Senhor. E a palavra de Deus diz lá em 1 João 9, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a mesa, ela perdoa os pecados. A mesa, ela traz reconciliação à nossa vida. Em 2 Coríntios 5,19 diz assim, o Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Às vezes, irmãos, a gente se acha, né? Como o pessoal fala aí no mundo, né? Eu sou o bambambam, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a Bíblia fala que eu e você, nós somos pecadores. E estamos em processo de santificação. Estamos caminhando com Cristo para com que eu e você, lá na frente, venhamos a ganhar a coroa da vida. A Bíblia diz, né, que o reino dos céus, ele é adquirido por esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. Então, irmãos, a mesa, ela traz reconciliação. E aí a Bíblia está falando para mim e para você, ele não lançando em conta os pecados dos homens. Irmãos, se Deus agora, nesse exato momento, levasse em consideração todos os meus pecados, eu caía fulminado aqui. Porque eu não sou merecedor. Você não é merecedor, mas pela graça de Deus, pelo amor do Senhor, é que Ele nos dá vida e nos dá uma vida em abundância. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Amém, irmãos? Em 2 Coríntios 2,11 diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções deles. Às vezes, irmãos, a gente deixa com que o inimigo venha se andar na nossa mente. E falar assim, olha, não vai para a igreja não, você não é digno. Não vai para a igreja não, você não é digna. Olha, você está em pecado, está errando. Mas é aqui, irmãos, que nós recebemos a palavra da vida. É aqui que nós recebemos a palavra da restauração. Aqui que nós recebemos a palavra da reconciliação. E é nesse lugar que o pecador recebe o Senhor. Amém? Então, o inimigo muitas das vezes vai tentar te afastar da mesa. Ele vai falar, não vai para a igreja não, hoje é culto de ceia. Não vai não. Mas é nesse lugar que o Senhor derrama a sua bênção. É nesse lugar que nós recebemos perdão. É através do sangue de Cristo. Amém, queridos? Então, Paulo, ele começa a ensinar a igreja de Coríntios essa questão do perdão, do perdoar. Paulo diz aos irmãos que temos que perdoar. Irmãos, nós temos que perdoar da mesma forma que Deus nos perdoou, da mesma forma que Deus tem nos perdoado.
E a terceira lição, irmãos. A terceira lição que nós podemos tirar da mesa de Cristo é que Ele apaga os nossos erros. Em Mateus 26, diz assim: tomem e comam, isto é meu corpo. Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. A gente lembra muito do erro dos outros, né, irmãos? Sim ou não? A gente lembra muito dos erros dos outros, mas esquecemos dos nossos, né? A gente gosta muito de apontar que o outro está errado, né? A gente gosta muito de falar que o irmão errou, que a irmã errou, né? Enfim, mas a gente esquece dos nossos erros. E Miqueias 7,18 diz assim: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e que te esquece das transgressões dos remanescentes da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós e pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos, não é alguns, não só os mais leves, né? Ó, o pecadinho, não. E lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Irmãos, a gente precisa entender isso. O Senhor, Ele apaga todos os nossos erros. O Gustavo do passado já não existe mais. Hoje quem existe é aquilo que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Então eu e você, o nosso passado, né, pecaminoso, errado, aquele passado que eu e você tivemos lá no fundo, que a gente não gosta nem de lembrar, né? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que nosso passado tem que trazer vergonha para nós. A gente precisa se envergonhar do nosso passado e não falar do nosso passado com alegria, né? Ah, eu fazia, era dessa forma. Não, a Bíblia fala, esquece, já passou, aquilo já acabou. E agora nós vamos viver em novidade de vida. E a Bíblia está falando aqui para mim e para você nessa noite, que o Senhor lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Deus manda os nossos erros para o fundo do mar. E a mesa de Cristo nos lembra que o velho homem está lá, no fundo do mar, está lá crucificado com Cristo. Mas muitas das vezes a gente quer ir lá tirar ele, né? A gente quer ir lá pegar o velho homem, né? E trazer. Não, deixa ele lá. Foi lançado no mar de esquecimento, deixa ele lá. E o que eu quero concluir com essa palavra, irmãos, é que a mesa de Cristo, ela não nos exclui. Ela não te exclui. Pelo contrário, ela nos convida. Tem um louvor do cantor cristão, né, que fala, vem ceiar, né? Não tem, pastor? Da harpa, esse é da harpa? Vem ceiar, né? Como é que é, irmã? Não tem um louvor da harpa, né? Conhece esse, pastor, não? Como é? Sim, mas é de Jesus, a gente pode cantar. Como é? Não lembra, né? Então, ele chama a gente para ceiar. Ele convida. O mestre chama, né? Então, em Mateus 26, irmãos, diz assim: E eu lhes digo que, de agora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo
com vocês reunidos de meu Pai. A mesa, ela nos honra, ela traz unidade. A mesa, ela traz reconciliação. E a mesa, ela nos une. Ela apaga os nossos erros. A mesa de Cristo, irmãos. Jesus, ele deixou a Santa Ceia instituído para mim e para você, para com que eu e você venhamos observar e cumprir e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. A mesa de Cristo, ela sempre vai estar posta. E o Espírito Santo sempre convidando a mim e a você a participar da mesa. E nessa noite, irmãos, nós vamos mais uma vez estar participando da mesa. Até que um dia o Senhor venha buscar a sua igreja. E nós lá no céu vamos estar todos juntos. Não tomando o suco da videira, né? O suco da uva. E nem comendo do pão. Nós verdadeiramente vamos estar com o Senhor. Ceando com o nosso Deus. E a gente vai cada vez mais e mais estar esperando a volta de Cristo. Amém? Vamos participar. É bonito. A irmã Nilza conhece. Então, irmãos, o Senhor, Ele convida a gente nessa noite a estar ceando. Como foi pregado, como foi falado, é um momento de autoanálise. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Você se analisa nesse momento, você